Fala galera, tudo bem? Meu nome é Pedro Felice, sou professor de História aqui do Alvo Pré-Vestibular e hoje a dica vai ser sobre renascimento cultural, um conteúdo super importante para ti que vai fazer o vestibular em qualquer universidade do Brasil afora. Lembrando da nossa dica de sempre, se inscrevam no nosso canal no YouTube e curtam a nossa página no Facebook para continuar acompanhando os conteúdos que vão ser publicados aí ao longo do tempo. E falar um pouquinho de conteúdo, renascimento cultural, um movimento artístico que chegou na ciência também e que inovou a forma de ver o mundo naquela transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então aqui nós teremos uma consolidação do pensamento moderno, uma nova relação do homem com o meio. Primeiro a gente precisa saber os motivos desse renascimento. O que levou a esse movimento a acontecer? Foi justamente as cruzadas que fizeram com que o Ocidente retomasse o contato com o Oriente. Então, além daquelas guerras religiosas e políticas, onde os nobres buscavam novas terras, além de expandir a fé cristã, nós tivemos o renascimento comercial. E a partir desse renascimento comercial, várias trocas culturais entre Ocidente e Oriente se desenvolveram e fizeram com que o homem que saía da Europa e que ia para o Oriente tivesse contato com obras que foram preservadas lá naquela região por muçulmanos do Império Islâmico, né, que se desenvolveu a partir da Península Arábica, e também pelo Império Bizantino. E essas obras são obras de Platão e Aristóteles. Por isso é que a gente chama de renascimento. Né? O renascimento é o ressurgimento de ideias que têm sua origem lá na história antiga, na Grécia e em Roma. Então a gente tem como característica do renascimento cultural uma valorização do conhecimento greco-latino, do conhecimento da antiguidade clássica, tá? Mas ele vai se fortalecer justamente nas regiões, nas cidades que tinham mais contato com o Oriente. E aqui a gente tem que destacar as cidades italianas, a Itália, principalmente a cidade de Gênova e de Veneza, que estavam em comércio direto com cidades orientais. E a partir então desse contato dos italianos com os bizantinos e os islâmicos, a gente vai ter uma visão de mundo se diferenciando e se consolidando. E aqui eu trago a base dessa nova visão. Primeira característica que a gente precisa conhecer é o antropocentrismo. Antropo é homem, centrismo, centro. Então, diferentemente da Idade Média, onde nós tínhamos uma visão teocêntrica, o Deus está no centro de todas as explicações, aqui na Idade Moderna, com o renascimento cultural, o homem está no centro dos acontecimentos. As coisas acontecem na vida do homem pela sua ação. A história ela se transcorre pela ação do homem e pelas suas vontades. Então, não significa que a visão religiosa ficou de lado, ficou fora, mas o homem tem um papel mais ativo. Além disso, surge o pensamento naturalista, o pensamento humanista, que rompe com aquela ideia de que o corpo humano e a natureza eram um pecado. Então, na Idade Média, antinaturalismo. No Renascimento, naturalismo. Valorização do corpo humano, valorização dos animais. Então, muitas obras começam a retratar São Francisco, o padroeiro dos animais. Temos o Giotto, na etapa inicial do Renascimento, fazendo o quadro dele de São Francisco, alimentando os pássaros. Então a valorização da natureza e do corpo humano, algo muito importante aqui. E junto com essa valorização do homem, nós temos a busca pelo prazer, o hedonismo. Isso é muito importante, porque o prazer era pecado na Idade Média. Já agora ele vai ser algo divino, vai ser algo supremo, que deve ser buscado. Então hedonismo, a busca constante pelo prazer e a valorização do corpo humano. E o mundo começa a ser interpretado pelo homem de uma forma mais racional, uma forma de pensar mais crítica, baseada em experimentações e ciência. Então o homem precisa ver para crer. Na visão religiosa, a gente crê para depois ver, não tendo uma possibilidade confirmada disso acontecer. Mas já na religião científica é diferente. Primeiro eu vejo para depois eu crer. Então as coisas se comprovam através da experimentação, através da vivência, certo? Isso aqui, ó, racionalismo, cientificismo e experimentalismo se encontram. E para finalizar, uma característica de uma teoria da época renascentista, que é a teoria heliocêntrica. Hélio de Sol, centro de centro, né? Centrismo de centro. Então, heliocentrismo era uma visão que foi trazida por Galileu Galilei, foi o principal autor dessa
visão de mundo que dizia que o Sol estava no centro do universo. Ele foi muito criticado, né, obviamente, porque a Igreja Católica, que tinha o controle social e político da época, falava de uma teoria geocêntrica, de que a Terra estava no centro do universo. Hoje a gente sabe que não é nenhum nem outro, né? Nós temos várias galáxias, vários sóis espalhados aí pelo nosso universo, que está em uma expansão constante. Então isso é muito interessante. Uma nova visão de mundo se consolidando, que vai ser inovada também depois. E o renascimento cultural, que trouxe todas essas ideias, ele teve um desenvolvimento que foi lento e gradual. Isso aqui não foi de uma hora para outra, a gente teve etapas, né? Então a gente tem a etapa do Trecento, italiano, Quattrocento e Quinquecento. E a partir desses 3 séculos, essas teorias e essas visões de mundo foram se fortalecendo. No Trecento, a gente tem o surgimento, o início, a transição do pensamento medieval para o pensamento moderno, do pensamento teocêntrico para o pensamento antropocêntrico. E aqui, no Quattrocento, ela se expande pela Itália, atinge as obras de arte de uma forma mais forte, com a valorização do corpo humano cada vez mais visível, com corpos nus, por exemplo. E no Quinquecento, a gente tem o rompimento da fronteira da Itália, o Renascimento chegando em Portugal, chegando na Espanha e vários outros países. Então lembrem-se sempre, uma expansão do movimento renascentista, Trecento, Quattrocento e Quinquecento. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida pode comentar ou entrar em contato. Lembrando que o nosso canal pode ser visibilizado por vocês outras vezes, basta se inscrever e curtir a nossa página no Facebook. Um grande abraço e até a próxima dica.